It's all I need, you know, and all you need is to know you will begin again, and there's no man's land with no broken thought. Olá, bem-vindos a todos e bem-vindos a mais um episódio do Recanto das Marias. Como vocês repararam, o Recanto das Marias é um programa de bolos. O bolo 2 vai ser um bolo de cerveja e erva doce. Os ingredientes estão aqui, podem ver. Eu, entretanto, vou-me preparar para começarmos a fazer o bolo, mas primeiro vamos ter com o Tipo Couto e perceber que livro do caraças é que ele tem desta vez. Até já. Viva, sejam bem-vindos. Hoje o meu desafio é fazermos um conjunto de viagens emocionais, mas também viagens no espaço e, sobretudo, muitas viagens à mesa. Quero-vos sugerir um escritor espanhol que recentemente está a ser reeditado em Portugal, chamado Manuel Vázquez Montalbán. Este livro, Os Mares do Sul, é um dos seus clássicos. Estamos a falar de um escritor de policiais, mas desenganem-se, ele de policial tem só a estrutura e a trama, porque tudo o resto é uma divagação sobre o que é a condição humana, como nos relacionamos com os outros e, sobretudo, com a mesa. Manuel Vázquez Montalbán é um espanhol que adora comer, e isso nota-se nos seus romances, porque ele transforma o grande investigador de todos os seus romances, Pepe Carvalho, numa espécie de representação do que é Montalbán. E, portanto, nós vamos ter aqui muitos enchidos, muitas botifarras, muito vinho e sempre uma leitura muito aguda dos crimes, mas acima de tudo como uma viagem à essência da alma humana. Neste caso nós vamos ter um empresário que desaparece e que a única nota que fica é dizer que ele tinha partido rumo aos mares do sul. E o Pepe Carvalho vai tentar descobrir o que aconteceu a esse homem, e ao descobrir o que acontece a esse homem, ele vai descobrir também muito sobre Espanha e sobre a consolidação da democracia. Aliás, há um outro romance chamado Crime no Comitê Central, que faz um pouco o retrato dos anos 80, do início dos anos 80 em Espanha, anos de consolidação da democracia e que foram fundamentais para que Espanha se apaziguasse e voltasse a ser o país pujante a todos os níveis económicos, sociais e culturais que nós conhecemos. Se querem conhecer um pouco mais de Espanha, já sabem, embarquem rumo aos mares do sul com Manuel Vázquez Montalbán. Então vamos começar aqui a preparação do nosso bolo. Vamos juntar a manteiga, e buscar uma ferramenta, a manteiga com o açúcar. Isto vai ser um bolo. Os bolos que nós trazemos aqui são bolos muito simples. São bolos mesmo muito simples de fazer. Portanto, é muito fácil acompanharem este espaço. Vamos só misturar a manteiga com o açúcar até obtermos assim uma mistura cremosa, e entretanto nós vamos depois disto adicionar as aspas do limão com as gemas, separar as gemas das claras, e enquanto eu vou fazendo esse espaço, vamos fazer uma visita aos amigos nossos
são representantes de algumas das marcas que nós usamos aqui no programa, nomeadamente a Carac, a Fred Perry, a Doc Martens também. Portanto, vamos dar uma voltinha e ficá-los a conhecer melhor, enquanto eu continuo aqui a bater o lastro. Até já! Sou António Saraiva, o responsável da Sagatex. É a segunda geração que está ao leme da empresa familiar, que arrancou em 18 de abril de 74, precisamente uma semana antes de 25 de abril. Portanto, é uma empresa que nasceu já no seu ADN com uma resiliência bastante grande. Nós conseguimos, obviamente, com o reposicionamento da Fred Perry, que é a nossa principal representada, dinamizar. Abrimos uma loja na Rua do Ouro, no Norte Shopping, e também no Corte Inglês Porto e Corte Inglês Lisboa. Isto permitiu-nos mostrar toda a gama que a Fred Perry produz e servir de alguma maneira melhor os fãs da marca, e que são muitos, felizmente. Uma particularidade também, a Sagatex é distribuidora da Fred Perry desde 1977, portanto somos já uns veteranos nesta coisa. Esta loja funcionou um bocadinho como um outlet, ou meio outlet, meio loja em full price, mas as novidades é que a partir de setembro nós vamos relançar a Saga, vamos ter um novo design, uma nova estratégia. Queremos que esta Saga possa ajudar a transformar o comércio aqui na Rua Costa Cabral. Era a loja de retalho que o meu pai tinha, e agora, portanto, é um bocadinho também fazer digamos, um tributo e voltar às origens. Portanto, nós queremos ancorar esta loja, que seja uma loja de referência, uma loja que seja um ponto de encontro, uma loja que esteja também muito ligada à cultura e que seja uma loja em que vamos ter uma curadoria muito própria, muito nossa, ancorada naturalmente na Fred Perry, mas com outras marcas, e vamos tentar surpreender o mercado. Então espero que tenham gostado da voltinha até à Saga Retail Store, a loja que nos patrocina aqui a vestimenta. Entretanto, enquanto vocês foram e vieram, eu continuei a fazer o bolo. E o que é que já pus? Já peguei na farinha e na cerveja e fui adicionando primeiro um bocado de farinha, depois cerveja, farinha, cerveja, até que só ficou este bocadinho de cerveja, e vamos agora adicionar tudo e misturar muito bem. A cerveja que eu escolhi para este bolo, pode ser usado vários tipos de cerveja, mas eu usei uma Erdinger, uma Weissbier, e porquê? Primeiro, pela tradição, é a maior e uma das mais antigas cervejarias da Baviera. Salvo erro, é de 1886 e tem a particularidade de ainda ser uma cervejaria quase familiar, que não é detida por nenhum grande grupo económico, e a cerveja é muito boa, é muito levezinha. Realmente acompanha bem qualquer refeição, ou então simplesmente um prato de tremoços, ou este bolo quando ele estiver pronto. Uma coisa também que acompanha bem o bolo é o café, e por isso vamos até ao 7G continuar a nossa história do percurso que os cafés fazem até chegarem à nossa chávena. É isso que o 7G nos tem estado a mostrar. Portanto, vai um cafezinho.
Bem-vindo a todos! Já percebemos, no primeiro episódio, que nem todo café é igual. Mas onde é que realmente tudo começa? Hoje vamos falar sobre a origem. É que eu não sei se se sabe, mas o café que bebe todos os dias não nasce no supermercado. Nasce no campus, em terras quentes e nasce do trabalho de pessoas reais. Há famílias inteiras que vivem do café. Aqui no Santier, nós não escolhemos apenas pelo preço. Escolhemos pela origem, pela forma como foi cultivado e pelo cuidado em cada etapa. Tudo começa com a colheita, feita no momento certo e com a seleção de frutos maduros. Depois da colheita, o café passa por um duplo processo de limpeza e de secagem. Cada origem tem características próprias. O clima da região, a altitude, o próprio solo, e tudo isso tem influência no produto final, mais lá na frente. Ou seja, antes mesmo de pensarmos na toma, quando adquirir os grãos, nós já estamos a decidir que tipo de experiência vamos querer entregar aos nossos clientes. Os compradores nós avaliam amostras, analisam defeitos físicos, fazem provas sensoriais e estudam o histórico de cada lote. Nada é deixado ao acaso. A compra pode acontecer de forma direta, entre produtor e torrefação, ou através de importadores especializados. Comprar café verde de especialidade, acima de tudo, criar uma parceria. Uma relação de longo prazo que beneficia todos os elos da cadeia. Aqui do SecG, o café deixa de ser anônimo. Ele ganha nome, posto e propósito. No próximo episódio, vamos falar do processo de nomeação. Fiquem aceita. Bem-vindos então de volta. Quando vocês foram dar esta voltinha e beber o café, eu tive a bater claras em castelo, que vamos envolver agora no nosso bolo, para depois o colocar numa forma untada, ou com aqueles desmoldantes, ou com manteiga. Eu gosto de usar os desmoldantes porque estas formas têm assim muitas ventas e então para mim é muito mais simples. Em todos os recantos das Marias nós temos sempre música de fundo, e a Pornography dos Cure marcou uma era, marcou o início se calhar do movimento gótico. Foi um disco que na altura foi gravado em que o vocalista Robert Smith diz que o disco é de 1982, é o quarto disco dos Cure. É um disco muito intenso, tem letras muito profundas, muito negras. Portanto, se aqueles de vocês que conhecem, vale sempre a pena recordar. Quem não conhece, pelo menos uma vez, vale a pena ouvir. Entretanto, já temos aqui a massa do bolo pronta e fofinha para pormos na forma. Vamos pôr aqui o forno, não sei se disse, mas digo agora, já está pré-aquecido a 180 graus e vamos pôr o bolo durante cerca de 50 minutos, ou então façam aquele teste fantástico que é espetar um palito no centro e ver se o bolo está seco. Vamos então pôr isto no forno e, como estivemos a falar de discos do Pornography dos The Cure, vamos até ao Jorge Oliveira falar de mais música, de mais discos, nas cenas de um tipo que pensa que é música. Olá malta, segundo disco, Homo, Music for the Process of Time. Este do Jack de Filipe Silva, música que está ligada aos Macumbas, ao Jack Silva, e que neste Homo, Hysterical Orchestra, Hysterical One Man Orchestra, Hysterical One Man Orchestra, Music for the Process of Time, edição da Woody Serpent, que recordem-se sons de insetos, sons de pássaros, processado com instrumentos que, como Filipe manipula, está aqui. Visit for the process of time.
Então vamos ao nosso teste do palito. Eu penso que já está, já passaram os 50 minutos. Impecável, o palito limpinho, e vamos fazer aquela parte. Eu não tenho jeito nenhum. Ora bem, como é que nós vamos fazer isto? Vamos pegar neste prato. Por aqui. Agora. 1, 2, 3. Será que não vamos fazer as neiras? Ele está um bocado pequeno. Vocês podem, entretanto, se calhar, o melhor é deixarem isto arrefecer um bocadinho, senão ainda se vão queimar. O desmoldante dele deve sair bem. Olha que maravilha! Aqui está um bolinho de cerveja e erva doce, e foi assim mais um Recanto das Marias. Este episódio fecha, como todos os outros, com música ao vivo. Vamos trazer bandas de quadrantes diferentes, desde o hip hop ao rock, ao experimental, ao noise. Todos os programas vão ter uma descoberta. É uma questão de estarem atentos ao Recanto das Marias, e façam aquelas coisas, um like, um gosto, subscrever o canal. Vocês melhor do que eu percebem disso, portanto, até à próxima. Fiquem bem. Martin,